Letras aparecem na tela e formam o título deste documentário. Marambaia, do quilombo à justiça. Do alto observa-se uma casa grande em meio à natureza com muitas árvores, areia e mar. Uma cachoeira passa entre as árvores. A paisagem ampla com muito verde, em frente para o mar, e ao redor, montanhas verdejantes e alguns barcos de pesca formam o cenário. Todo mundo que chega aqui fala, isso aqui vocês moram num paraíso. Lógico, ao longo de Bertolino anos, de esse paraíso Lima vem Filho, sendo preservado pescador. pelos nossos ancestrais e agora por nós. Por que a gente preserva o paraíso? Não é porque a gente tem uma noção de ambientalista, não. A gente preserva o paraíso porque é fundamental para a nossa sobrevivência que seja preservado. Nós vivíamos da pesca, né, e da agricultura de subsistência. E o que praticamente quase nos matou foi liderança não podemos quilombola. mais plantar. Não pudemos mais plantar. Não podíamos de jeito nenhum, acabou as nossas roças. Hoje as matas que vocês verem são, a mata se regenerou. E agora e ainda continua dentro desse processo, né? Assim, a nossa dificuldade continua. Uma área aqui muito importante para o Estado, Francisco, né, para a Marinha, Andrade, né, capitão de mar ela e fecha guerra, aqui a Baía fuzileiro de naval. Sepetiba, né, com algumas instalações importantes a seu redor, que é a CSA, a Cozigua, a Casa da Moeda, né, o Porto de Itaguaí. Até o fim do século XIX, a Marambaia era propriedade de uma família de cafeicultores e escravocratas, a família Breves. Na região, pessoas escravizadas trazidas da África desembarcavam enfraquecidas pelo desgaste da viagem, cruzando o Atlântico, e eram alimentadas para ganhar força como mão de obra, numa iniciativa que ficaria conhecida como Engorda dos Escravizados. Houve relatos orais de que a família Breves teria se comprometido a transferir a posse da região para os residentes locais que estavam livres desde a Lei Áurea de 1888. Mas os herdeiros dos Breves acabaram vendendo as terras a uma indústria que faliu no início do século XX, o que fez o Estado brasileiro incorporar os terrenos ao patrimônio da União. Pouco tempo depois, em 1908, a região passou a abrigar por 2 anos uma escola de aprendizes da Marinha. As instalações ficaram ociosas até os anos 1930, quando a Marambaia passou a ser sede da Escola de Pesca Darcy Vargas, que formou pescadores até o ano de 1970. Naquela década, a Marinha criou um polo para a capacitação de fuzileiros navais. A Marinha, nesse mesmo período, em 1971, traz para Roberto cá o Centro Lemos, de Formação de Recrutas do Corpo de contra-almirante, Fuzileiros Navais, fuzileiro aproveitando o meio ambiente, a parte estratégica da ilha para o treinamento, para o adestramento em si. Naqueles anos 1970, ninguém teria como prever que, menos de 30 anos depois, a convivência entre a Marinha e a população de remanescentes de quilombo do século XIX seria marcada por atritos que culminaram em um litígio judicial entre 2002 e 2013, com o Ministério Público Federal compartilhando demandas com aquela comunidade tradicional e pedindo via judiciário uma tomada de medidas pela União. A comunidade não tinha o território regularizado. Daniel Sarmento, tudo era área procurador da República entre os anos de 1995 e 2014. Né, a Constituição que prevê, no artigo 68 da DCT, que os remanescentes dos quilombos têm direito aos territórios que ocupam, a Marinha ali com aquela área formal começa a ajuizar ações de reintegração de posse, retirando moradores da área. Esse é um processo que se intensifica ali 2001, 2002, por aí, né? E aí esse é o momento em que começa a atuação do Ministério Público Federal. A gente muito rapidamente, através, né, de um contato que a gente teve com um antropólogo que trabalhava já com essa comunidade, o Zé Maurício Arruti, ele fez um laudo preliminar. Eu, inclusive, fiquei muito ali na cola dele, né? Porque tem o tempo ali da ciência, da antropologia, mas se demorasse muito, a comunidade deixava talvez de existir. Ele fez um laudo provisório e foi proposta uma ação civil pública. Então, naquele momento, o contexto era de disputa e a Marinha querendo tirar essas pessoas que lá viviam, né, desde antes da abolição da escravidão. Os quilombos são vários. Milhares no Brasil e em todas as partes do mundo com características próprias. Então, a ordem oficial, a repressão, é que chamou isso de quilombo,
que é um nome negro e que significa união. Então, no momento em que o negro se unifica, se agrega, ele está sempre formando um quilombo, está eternamente formando um quilombo. O nome em africano é união. O sociólogo Clóvis Moura foi outro a estudar quilombos e os viu como formas de ação política de negros. Eles manifestam-se nacionalmente como afirmação da luta contra o escravismo e as condições em que os escravos viviam pessoalmente. Saber até que ponto esse protesto, essa posição de resistência individual ou grupal, correspondia à possibilidade de um projeto de nova ordenação social é outra discussão. No caso da Marambaia, sua posição no litoral favoreceu que a pesca se tornasse a maior atividade econômica dos remanescentes de quilombos. Trabalhamos em toda essa área aqui, Baía de Sepetiba, Paulo Baía da Ilha Fernandes Grande, dos Santos, pescador. Praia da Ponte, que a gente chama, né, que é a Praia da Marambaia. E a cultura aqui é assim, quando o homem vai lá pescar, as mulheres começam, né, a esperar a maré baixar para pegar o mexilhão, né, o perna-perna, e algumas mulheres trabalham no mexilhão, né. O TAC realmente ele nos ajudou, né, em parte, ele nos ajudou, tem nos ajudado, né. Mesmo antes do TAC a gente já tinha realmente uma ajuda assim, conciliar, né. Isso aqui sempre foi uma ilha de segurança nacional e isso só nos ajudou, né, até porque as especulações imobiliárias são grandes nessa região e isso também nos ajudou a nos garantir a subsistência aqui na ilha. Eu andava às vezes 4 horas da manhã, acompanhava meu pai para tudo quando ele ia. Jorge Alves Mariano, Pesca pescador. mais artesanal, mais mesmo de linha de vara em cima das pedras, pescando assim, caniço. Porque não tínhamos embarcação, não tínhamos rede. A Marinha do Brasil, por sua vez, fez da Marambaia uma sede de treinamentos para seu quadro de fuzileiros navais. Nós trazemos aqui tropas para realizarem os seus treinamentos, né? Tem uma área específica, longe da área da comunidade, onde realizamos os nossos treinamentos. É uma área importante para a Marinha, onde a gente faz o movimento navio-terra, do mar para a terra. Essa é a função principal dos fuzileiros navais. Além disso, a gente também apoia diversos segmentos de pesquisa, né? Diversas entidades, como, por exemplo, a Rural, a UFRJ, a UERJ, a Fiocruz e o Jardim Botânico, né? Fomos chamados para uma reunião, primeiramente na AGU, em Carlos Brasília, Chagas, almirante de esquadra, fuzileiro naval. Realizar essa conciliação entre os diferentes órgãos do governo. E a partir da AGU nós fomos para uma reunião na PGR. Na época estava presente a procuradora Débora Duprá. E durante essa reunião nós deixamos claro que a nossa posição era de buscar uma solução conciliada que atendesse a todos os interesses legítimos, interesses todos eles assegurados pela Constituição, que desse condições para que todos esses interesses prosseguissem bem, e isso deu origem às negociações que levaram à efetiva execução do TAC. Porque nós temos duas histórias muito parecidas entre Marambaia e Alcântara. Ambas são comunidades quilombolas. Débora Duprá, advogada e ex-vice-procuradora-geral da República. Unidades militares em seus territórios. A unidade militar controla aquele espaço territorial, ela controla também o crescimento da comunidade. Quem pode ser, quem não pode ser da comunidade, quem entra, quem sai, em que dias. Então, a vida coletiva passa a ser totalmente controlada. Marambaia, o pessoal de Marambaia decidiu fazer um acordo com algum prejuízo territorial. Alcântara nunca concordou. Tanto quilombolas quanto militares consideram que o acordo firmado por eles garantiu direitos para cada uma das partes. É o reconhecimento, né? Para mim é o reconhecimento, porque Rita Marçal, a minha vivência, agente onde de eu saúde posso da construir a minha família, casa, né? Ter os meus direitos de vida, né? Ter o meu direito que eu não tinha como construir uma casa. Hoje eu posso construir uma casa. Eu posso botar minha família dentro da minha casa. Eu posso aumentar, diminuir, né? Dizer, esse pedacinho aqui é meu, é nosso.
Eu posso afirmar que tanto a Marinha do Brasil, quanto a comunidade, quanto o meio ambiente hoje convivem de forma pacífica, harmônica e muito exitosa ao longo desses 10 anos. Em relação ao direito de moradia, atualmente nós temos 131 construções já concluídas por ocasião do termo de ajustamento de conduta, em razão da necessidade imediata, emergencial de fragmentação das famílias, foram autorizadas a construção de 25 residências. Então, quando saiu o TAC, foi uma conquista muito grande para muitos, né? Para muitos, não foi só para mim, mas para muitos, que pôde construir essa casinha, né? Que pôde aumentar essa casinha, pôde dar um quarto para o seu filho dormir, né? Então, assim, o TAC, ele teve essa importância também. A gente viveu muitos momentos, né, Jaqueline difíceis, Alves, né, momentos liderança apreensivos, e o TAC veio para regulamentar, né, essas ações, né, posteriormente a titulação, né, que foi um momento de conquista, de grande avanço para esse quilombo. Mas assim, a gente tem ainda vários problemas que a gente enfrenta, como qualquer outra comunidade tradicional, né. E se não tivesse essa mediação também, de repente, a gente teria, né, menos condições de dialogar, e a gente precisa sempre ter um mediador, isso é fato. No início do século XXI, a relação entre quilombolas e militares estava muito desgastada, como relataram não só integrantes dessas comunidades, como também quem acompanhou o caso pelo Ministério Público Federal. As pessoas que viviam na Marambaia passaram a sofrer diversas ações pulverizadas, ações jurídicas da Marinha contra os comunitários. E eles se defendiam individualmente. Isso dificultava muito a defesa, dificultava não só a defesa, mas a compreensão da problemática em si. Quando se cria a associação, se traz a ideia desse coletivo, os problemas passam a ser enxergados conjuntamente e isso facilita o processo de compreensão não só da problemática, mas do histórico daquelas pessoas. A comunidade estava criando uma associação, a Arquimar, que é a Associação Quilombola da Ilha da Marambaia, né? E aí a Marinha proíbe a comunidade de criar a associação. Diz que eles não podem criar a associação e que se eles criassem a associação eles não teriam mais nenhum tipo de interlocução com a Marinha e inclusive com ameaças penais, que ali seria uma falsidade, alguma coisa. Se você tinha, enfim, veículos de comunicação que aderiram ao discurso de que os quilombolas eram invasores e um discurso que para mim faz ainda menos sentido, de que eles eram uma ameaça ao meio ambiente, né? Quando eles, enfim, estão lá muito antes da Marinha e foram centrais para a preservação ali daquele ecossistema, né? A Marinha usava ali para atividade de treinamento militar que eram potencialmente mais lesivas ao meio ambiente do que a vida da comunidade. Quilombolas como Dionato, Bertolino, Rita e Vânia e oficiais da Marinha como Andrade, Josilene, Max e Lemos sabem que não há acordo perfeito que contemple todas as demandas em jogo. Mas eles e outros que conhecem de perto a Marambaia concordaram que essa solução acordada entre as partes e mediada pelo Ministério Público Federal permitiu abandonar um tempo de convívio conflitivo e se abrir a um tempo de convívio mais pacífico, ainda que com imperfeições. O que representa essa comunidade para mim é que ela assim, ela é um pilar para que a gente se assuma, não só enquanto negro, mas enquanto brasileiro, não enquanto africano, enquanto brasileiro, apesar de sermos descendentes de africanos, e a nossa luta para continuarmos nessa comunidade, para vivermos do que essa comunidade tem a nos oferecer. E homenagear com tudo isso e honrar os nossos ancestrais que vieram sem querer, né? E acabaram ficando aqui e nos deu o direito. Eu estudava a semana toda, né? Até aqui na Ilha da Marambaia a gente tem até o ensino fundamental, né? A gente vem lutando para que o ensino médio venha para a nossa comunidade, mas quando eu concluí o ensino fundamental,
Eu tive que começar a sair do continente para poder estudar e a pesca foi ficando cada vez menos presente na minha vida. Essa pressão que foi feita nos órgãos privados, na prefeitura, e vem sendo feita pela Marinha, é para que não tenha esse estado de acomodação da prefeitura em relação aos moradores. Ou seja, a Marinha e as Forças Armadas vão fazendo o seu papel aqui dentro, mas não pode esquecer que algumas coisas são de tarefa, no caso da prefeitura de Mangaratiba. E o Ministério Público, né, como a gente falou do início, da pessoa do Dr. Daniel Sarmento e dos demais procuradores, né, exerce um papel fundamental dentro desse território e de outros, mas falando de Ministério Público, a gente fala realmente de respirar, né, de respirar aliviado, de ter com quem dialogar, de ter um órgão de fato mediador e que a gente sabe que vai estar sempre ali, né, para quando a gente precisar. Quilombolas, às vezes, oscilam entre a demonização e a invisibilização, né? Ora, eles são vistos como perigosos, né? Ora, a violação dos direitos é quase que irrelevante. Quer dizer, e a gente tem toda uma série de construções jurídico-políticas ao longo da nossa história que contribuem de maneira muito decisiva para isso. Por exemplo, a gente achar que o essencial para a caracterização de direitos ao território é alguém ter algum papel registrado em algum local quando você está lidando com comunidades que se baseiam na oralidade, que não têm, né, esses mesmos rituais, né, da sociedade branca envolvente. Então a projeção disso sobre eles é muito cruel. Se um caso tão complexo como a Marambaia foi bem sucedido, teve uma resolução bem sucedida, Bogado, procurador do Ministério Público para que a gente Federal replique essa resolutividade em casos até menos complexos que a gente tem hoje nas diversas procuradorias pelo Brasil. O quilombola é uma comunidade tradicional. Gessé Ambrosio, mas procurador do Ministério Público alguém possa Federal. Dizer quilombo é o local onde os negros fugiam quando eram escravizados. Né? É uma comunidade tradicional composta por escravos que fugiram ou escravos que ainda iam ser escravizados, escravos que deixaram de ser escravos porque teve a Lei Áurea e passaram a ocupar determinado local. Meus pais contavam que... Dionato de Lima Eugênio, pescador. Muitos navios negreiros aqui que traziam e descarregavam os escravos aqui na Ilha da Marambaia. É fim de tarde, há 6 mulheres, um homem e um cachorro da comunidade quilombola na praia, cantando e dançando em festividade.